Agora, a Bíblia em um ano. Uma grande jornada pela história da salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, eu sou o Padre Renan Cunha e esta é a nossa jornada pela história da salvação. No episódio de hoje, dia 43, vamos meditar Êxodo 25 a 26, Levítico 19 e o Salmo 119. O texto é da tradução oficial da CNBB, a edição é de Lucas Perrot e a voz de Ricardo Bibo. As contribuições para o santuário, Êxodo capítulo 25. O Senhor falou a Moisés: Dize aos israelitas que me recolham um tributo. Recolhereis o tributo de todos aqueles cujo coração os impele. O tributo que deles recolhereis consiste no seguinte: ouro, prata, bronze, tecidos de púrpura violeta, vermelha e carmesim, linho fino e pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho e peles finas, madeira de acácia, azeite para a lâmpada, bálsamo para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e outras pedras de engaste para o efode e o peitoral, que me façam um santuário para eu morar no meio deles, exatamente conforme o modelo da morada e de seus utensílios que eu te mostrarei. Assim o fareis. A arca com o testemunho. Que se faça uma arca de madeira de acácia, com 2 côvados e meio de comprimento, 1 côvado e meio de largura e 1 côvado e meio de altura. Revestirás a arca de ouro puro, aplicado por dentro e por fora. Em volta porás uma moldura de ouro. Fundirás 4 argolas de ouro e as porás nos 4 cantos, 2 argolas de um lado e 2 argolas do outro lado. Farás varais de madeira de acácia e os revestirás de ouro. Introduzirá nas argolas dos lados da arca os varais para transportá-la. Os varais permanecerão nas argolas da arca e não serão tirados. E na arca porás as tábuas do testemunho que eu te darei. O propiciatório e os querubins. Farás também um propiciatório de ouro puro, de 2 côvados e meio de comprimento e 1 côvado e meio de largura. Farás 2 querubins de ouro, em obra lavrada os farás, nas 2 extremidades do propiciatório. Faze um querubim numa extremidade e um na outra extremidade. Farás os querubins saindo das 2 extremidades do propiciatório. Os querubins terão as asas estendidas por cima, formando com as asas um dossel sobre o propiciatório. Ficarão um em frente do outro, voltados para o propiciatório. Porás o propiciatório sobre a arca, e dentro da arca porás o testemunho que eu te darei. Ali me encontrarei contigo, e de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins postos sobre a arca da aliança, te falarei tudo o que te ordeno a respeito dos israelitas. A mesa dos pães sagrados. Farás de madeira de acácia uma mesa de 2 côvados de comprimento, 1 côvado de largura e 1 côvado e meio de altura. Revestirás a mesa de ouro puro e lhe farás uma moldura de ouro em volta. Em torno da mesa farás também um friso de 1 palmo e uma moldura de ouro em volta do friso. Farás também 4 argolas de ouro e as fixarás nos 4 cantos, acima dos 4 pés. As argolas estarão junto do friso, a fim de receberem os varais para transportar a mesa. Farás de madeira de acácia os varais para transportar a mesa e os revestirás de ouro. Farás também as bandejas, as panelas, os copos e as taças para as libações. De ouro puro os farás. Sobre a mesa colocarás os pães da apresentação diante de mim permanentemente. O candelabro. Farás um candelabro de ouro puro. O candelabro, tanto a base como o tronco, será lavrado, e seus cálices, botões e flores formarão uma só peça com ele.
De seus lados sairão 6 ramos, 3 ramos de lado e 3 ramos do outro lado do candelabro. O primeiro ramo terá 3 cálices em forma de flor de amendoeira, com botões e flores. Também o ramo seguinte terá 3 cálices em forma de flor de amendoeira, com botões e flores. Assim, todos os 6 ramos que saem do candelabro. O próprio candelabro levará 4 cálices em forma de flor de amendoeira, com seus botões e suas flores. Debaixo dos 2 primeiros ramos que saem do candelabro, haverá um botão. Debaixo dos 2 ramos seguintes que saem dele, outro botão. E debaixo dos 2 últimos ramos que saem dele, outro botão. Isso nos 6 ramos que saem do candelabro. Seus botões e seus ramos formarão uma só peça com ele, tudo uma única obra, lavrada em ouro puro. Farás também 7 lâmpadas de modo que iluminem a parte dianteira do candelabro. Também suas tesouras de pavio e seus apagadores serão de ouro puro. Será utilizado um talento de ouro para fazer o candelabro com todos esses utensílios. Cuida de fazê-los conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Os comentadores de Navarra explicam que o autor sagrado sugere vários temas doutrinários nesta descrição que acabamos de ouvir. Primeiro, a legitimação do culto no templo, visto que sua construção e regulamentos remontam ao próprio Moisés. Por outro lado, a própria existência de um templo e seu significado, o tabernáculo no deserto e, posteriormente, o templo, são um sinal tangível da presença de Deus entre o povo. Portanto, o culto será sempre uma manifestação do reconhecimento da presença ativa de Deus entre a humanidade. Neste sentido, dizem os comentadores, a liturgia cristã, na missa, promove ainda mais a dignidade dos elementos que utiliza, pois celebra a novidade do mistério de Cristo e prefigura a liturgia celeste. É o que diz o Concílio Vaticano II. Na liturgia terrena, nós saboreamos e participamos daquela liturgia celeste, celebrada na Cidade Santa, Jerusalém, para a qual caminhamos como peregrinos, onde Cristo está sentado à direita do Pai, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo. Cantamos um hino de glória ao Senhor com toda a milícia celeste. A morada e as cortinas, Êxodo capítulo 26. Farás a morada com 12 cortinas de linho fino retorcido de púrpura violeta, vermelha e carmesim. Obra ornada com querubins. Cada cortina terá 28 côvados de comprimento e 4 côvados de largura. Todas as cortinas terão as mesmas medidas. 5 cortinas serão unidas umas às outras, e as outras 5 também serão unidas umas às outras. Porás presilhas de púrpura violeta na borda da cortina que termina o primeiro conjunto, e o mesmo farás na borda da cortina que termina o segundo conjunto. Farás 50 presilhas na primeira cortina e 50 presilhas na extremidade da cortina no segundo conjunto, de modo que as presilhas correspondam uma à outra. Farás 50 colchetes de ouro e com eles ligarás uma cortina à outra, para que a morada forme um todo. Farás também cortinas de pelos de cabra, para formar uma tenda sobre a morada. Farás 11 dessas cortinas. O comprimento de cada cortina será de 30 côvados por 4 côvados de largura. As 11 cortinas terão as mesmas medidas. Unirá 5 cortinas em um conjunto e as outras 6 em outro, dobrando a sexta cortina sobre a parte dianteira da tenda. Fará 50 presilhas na borda da última cortina do primeiro conjunto e 50 presilhas na borda da cortina correspondente ao segundo conjunto. Farás também 50 colchetes de bronze e os introduzirás nas presilhas, unindo assim a tenda. Assim ela formará um todo. A parte que sobrar das cortinas da tenda, ou seja, a meia cortina sobrando, penderá sobre a parte posterior da morada.
O côvado que sobrar no comprimento das cortinas de um e do outro lado da tenda penderá sobre os dois lados da morada para cobri-la. Farás também para a tenda uma cobertura de peles de carneiro, tingidas de vermelho, e outra cobertura por cima, feita de peles finas. Farás para a morada armações de madeira de acácia, que porás de pé. Cada armação terá 10 côvados de comprimento por 1,5 de largura. Cada armação terá 2 encaixes para juntar uma à outra, e assim farás com todas as armações da morada. Farás para a morada 20 armações para ficarem pelo lado sul. Farás 40 bases de prata para as 20 armações. Para a primeira armação, 2 bases para os seus 2 encaixes, e assim também 2 bases para cada uma das seguintes. No outro lado da morada, voltado para o norte, haverá também 20 armações e 40 bases de prata, 2 bases para a primeira armação e 2 para cada uma das seguintes. No lado posterior da morada, voltado para o ocidente, porás 6 armações, e para os cantos dessa parte posterior da morada, farás outras 2, que estarão geminadas e unidas de baixo até em cima, até a primeira argola. Assim se fará com ambas as armações destinadas para os 2 cantos. Serão, portanto, 8 armações com suas 16 bases de prata, 2 bases para a primeira armação e 2 para cada uma das seguintes. Farás ainda travessas de madeira de acácia, 5 para as armações de um lado da morada, 5 para as armações do outro lado da morada e 5 para armações do lado posterior da morada, voltado para o ocidente. A viga central atravessará a meia altura, as armações de um extremo a outro. Revestirás de ouro as armações. De ouro farás também as argolas em que passarão as vigas, e as próprias vigas revestirás de ouro. Erguerás a morada de acordo com o padrão que te foi mostrado no monte. O véu do santuário e a cortina da entrada. Farás um véu de púrpura violeta, vermelha e carmesim e de linho fino retorcido, obra ornada com querubins. Suspenderás o véu em 4 colunas de madeira de acácia, recobertas de ouro, providas de ganchos de ouro e apoiadas em 4 bases de prata. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e ali, por trás do véu, introduzirás a arca do testemunho. O véu vos servirá de separação entre o lugar santo e o santo dos santos. Sobre a arca do testemunho, no santo dos santos, porá o propiciatório. Do lado de fora do véu, colocarás a mesa, e em frente à mesa, o candelabro do lado sul da morada, estando a mesa do lado norte. Farás também, para a entrada da tenda, uma cortina de púrpura violeta, vermelha e carmesim e de linho fino retorcido, obra bordada. Para a cortina farás 5 colunas de madeira de acácia, revestidas de ouro e com ganchos de ouro, e fundirás para elas 5 bases de bronze. O comentário da Bíblia de Navarra apresenta o seguinte sobre este capítulo. O Santo dos Santos e o Santo eram as 2 partes em que se dividia o recinto formado pelas tábuas. A primeira, uma sala quadrada de 4 por 4 metros, era o lugar mais sagrado. Abrigava a arca e era considerada a morada do Senhor. Somente o sumo sacerdote podia entrar ali uma vez por ano para o rito da expiação. A carta aos Hebreus apresenta Cristo como o único sacerdote que alcança a redenção universal de uma vez por todas, com seu sacrifício na cruz e sua entrada gloriosa no céu. Essa maneira de isolar o recinto mais sagrado refletia a transcendência de Deus. Esse véu foi guardado no templo de Salomão e no de Herodes. Foi o que se rasgou em 2 no momento da morte de Jesus Cristo, nosso Senhor, como sinal do início de uma nova era de salvação, na qual todos os homens têm acesso direto a Deus.
ser santo diante de Deus Santo. Levítico capítulo 19. O Senhor falou a Moisés: fala a toda a comunidade dos israelitas e diz-lhes: sede santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Cada um de vós tenha temor a sua mãe e a seu pai, e guarde os meus sábados. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Não vos volteis para os falsos deuses, nem façais para vós deuses de metal fundido. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Quando oferecerdes ao Senhor um sacrifício de paz, sacrificai-o de modo a serdes aceitos. Ele deverá ser comido no dia do sacrifício ou no dia seguinte. O que sobrar, ao terceiro dia será queimado no fogo. O que se comer ao terceiro dia é coisa estragada, não será aceito. Quem o comer, carregará sua iniquidade por ter profanado algo que foi consagrado ao Senhor. Tal pessoa será eliminada do seu povo. Quando ceifares a colheita na tua terra, não ceifarás até o limite extremo do teu campo, nem recolherás as espigas que restaram. Não colherás os últimos cachos de tua vinha, nem ajuntarás as uvas caídas. Deixarás isso para o pobre e o migrante. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Não furtareis, não mentireis, nem vos enganareis uns aos outros. Não jurareis falso por meu nome, profanando o nome de vosso Deus. Eu sou o Senhor. Não explorarás o teu próximo, nem praticarás extorsão contra ele. A paga de teu salário não ficará contigo até o dia seguinte. Não maldirás o surdo, nem porás tropeço diante do cego, mas temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Não farás injustiça no julgamento. Não favorecerás o pobre, nem privilegiarás o poderoso. Julgarás teu próximo conforme a justiça. Não será maldizente no meio de teu povo, nem te erguerás contra a vida de teu próximo. Eu sou o Senhor. Não odiarás teu irmão em teu coração. Repreende teu próximo, para não incorreres em pecado por causa dele. Não procurarás vingança, nem guardarás rancor contra os filhos de teu povo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Guardai os meus preceitos. Não cruzarás teus animais com uma espécie diferente, nem semearás em teu campo duas espécies de semente, nem usarás roupa tecida de duas espécies. Se um homem se deitar com uma mulher, que é escrava, porém prometida a outro homem e não resgatada, nem alforriada, haverá indenização, mas não serão punidos com a morte, pois ela não era livre. O homem trará ao Senhor, à entrada da tenda do encontro, um carneiro em oferta pela culpa. Com o carneiro oferecido pela culpa, o sacerdote fará diante do Senhor a expiação pelo pecado que o homem cometeu, e o pecado que cometeu lhe será perdoado. Quando entrardes na terra e plantardes árvores frutíferas de qualquer espécie, as considerareis incircuncisas. Durante 3 anos considerareis os seus frutos como incircuncisos e deles não se comerá. No 4º ano, todo o seu fruto será santo, oferta de louvor ao Senhor. E no 5º ano, comereis o fruto, de modo que aumente a produção para vós. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Não comereis coisa alguma com sangue, não praticareis a adivinhação nem a magia. Não cortareis o cabelo nos lados da cabeça, nem cortareis as pontas da barba. Não fareis incisões nem marcas no vosso corpo por causa de um morto. Eu sou o Senhor. Não profanarás a tua filha, prostituindo-a, para que a terra não se entregue à prostituição, nem se encha de infâmia. Guardareis os meus sábados e temereis meu santuário. Eu sou o Senhor. Não recorrereis aos adivinhos, nem consultareis os que evocam os espíritos de modo a vos contaminardes com eles. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Diante de uma cabeça branca te levantarás. À presença do ancião honrarás e ao teu Deus temerás. Eu sou o Senhor. Se um migrante morar convosco na terra, não o maltratareis. O migrante em vosso meio será para vós como o nativo. Ama-o como a ti mesmo, pois também vós fostes migrantes na terra do Egito. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Não cometereis injustiça no julgamento, nem nas medidas de comprimento, de peso ou de capacidade. Tereis balanças justas, pesos justos e medidas justas para sólidos e líquidos.
Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos fiz sair da terra do Egito. Guardai, pois, todos os meus preceitos e minhas normas e cumpri-os. Eu sou o Senhor. A santidade exigida dos israelitas vai além do mero ritual. Tal santidade é exortada pela suprema razão de que o Senhor é santo. O preceito do respeito aos pais, a obrigação de guardar o sábado e a proibição da idolatria são todos mandamentos do Decálogo, já incluídos em Êxodo 20. Depois, Jesus explicará que toda a lei se condensa nos preceitos de amar a Deus e ao próximo. Rezemos agora com o Salmo 119. Salmos. Salmo 119. Felizes os íntegros em seu caminho, os que andam na lei do Senhor. Felizes os que guardam seus ensinamentos e de todo o coração o buscam. Não praticam a iniquidade, mas andam em seus caminhos. Tu ordenaste teus preceitos para que sejam exatamente cumpridos. Que os meus caminhos sejam orientados para a guarda dos teus justos decretos. Então não serei confundido quando atender a todos os teus mandamentos. Eu te darei graças com a retidão do coração, quando tiver aprendido os julgamentos da tua justiça. Guardarei os teus justos decretos. Não me abandones, jamais. Como poderá o jovem manter puro o seu caminho? Observando as tuas palavras. Com todo o meu coração tenho te buscado. Não me faças desviar dos teus mandamentos. Encerrei no meu coração a tua promessa, para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor. Ensina-me os teus justos decretos. Com os meus lábios enuncio todos os julgamentos de tua boca. Alegro-me no caminho dos teus ensinamentos, tanto como em todas as riquezas. Quero meditar nos teus preceitos, considerando os teus caminhos. Eu me alegrarei com os teus justos decretos, sem esquecer-me de tua palavra. Faze o bem a teu servo, e viverei e guardarei a tua palavra. Desvenda os meus olhos e considerarei as maravilhas da tua lei. Sou migrante na terra, não escondas de mim teus mandamentos. A minha alma desfalece no desejo dos teus julgamentos em todo o tempo. Repreendeste os soberbos. Malditos os que se afastam dos teus mandamentos. Tira de mim o opróbrio e o desprezo. Guardei teus ensinamentos. Embora os príncipes do tribunal falem contra mim, o teu servo medita nos teus justos decretos, pois teus ensinamentos são meu prazer, e meu conselho são teus justos julgamentos. Minha alma está grudada ao pó. Segundo a tua palavra, faze-me viver. Manifestei os meus caminhos e me atendeste. Ensina-me os teus justos decretos. Faze-me entender o caminho dos teus preceitos e meditarei nas tuas maravilhas. A minha alma derramou lágrimas de tristeza. Levanta-me segundo a tua palavra. Afasta de mim o caminho da mentira e concede-me benignamente a tua lei. Escolhi o caminho da verdade, propus para mim os teus julgamentos. Aderi aos teus ensinamentos, que eu não seja envergonhado. Correrei pelo caminho dos teus mandamentos, pois dilataste o meu coração. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus julgamentos, e eu sempre o observarei. Dá-me a inteligência, e eu observarei a tua lei, e aguardarei de todo o meu coração. Guia-me pela trilha dos teus mandamentos, pois nela tenho prazer. Inclina meu coração para os teus ensinamentos, e não para a avareza. Desvia meus olhos para que não vejam a vaidade. Faze-me viver no teu caminho. Cumpre para com o teu servo a tua promessa, que é para os que temem a ti. Afasta-te de mim o opróbrio, que eu receio, pois os teus julgamentos são bons. Desejo teus preceitos. Na tua justiça, faze-me viver. Venha sobre mim a tua misericórdia, Senhor, a tua salvação, segundo a tua promessa. Responderei com uma palavra aos que me insultam, porque confiei na tua palavra. Não tires jamais da minha boca a palavra da verdade, pois tenho confiado tanto nos seus julgamentos. Eu guardarei sempre a tua lei, para sempre e eternamente. Andarei por um caminho espaçoso,
pois procurei teus preceitos. Falarei dos teus ensinamentos diante dos reis e não me envergonharei. Sinto prazer nos teus mandamentos, que tanto eu amo. Levantarei minhas mãos para os teus mandamentos que eu amo e meditarei nos teus justos decretos. Lembra-te da tua palavra ao teu servo, pela qual me deste esperança. Isto me consola na minha humilhação. A tua promessa me faz viver. Os soberbos zombaram de mim duramente, mas eu não me afastei da tua lei. Lembro-me, Senhor, dos teus julgamentos antigos e sinto-me consolado. Apoderou-se de mim a indignação por causa dos ímpios que abandonam tua lei. Os teus justos decretos tornaram-se cânticos para mim na minha vida peregrina. Durante a noite lembro-me do teu nome, Senhor, pois guardo a tua lei. Tudo isto me acontece, porque tenho observado teus preceitos. No próximo episódio, vamos meditar Êxodo 27 a 28, Levítico 20 e o Salmo 119. Deus abençoe a todos e até lá. Tchau. Você ouviu na Bom Jesus FM, a Bíblia em um ano. Uma produção adaptada do podcast Bible in a Year, do padre Mike Schmitz.